Família palmeirense. Palmeiras claramente prejudicado, né? Palmeiras, que foi no Maracanã, fez um grande jogo. Eu acho que merecia até um resultado melhor, né? Dominou o Flamengo do início ao fim. Não deu espaço ao Flamengo, claro. Não é que não deu espaço, né? Algumas oportunidades que os caras tiveram foram lá e fizeram o gol. Mas, claro, pessoal, que ficou escancarado como o ato ajudou, né? Ficou escancarado como o Flamengo foi favorecido, né? O Flamengo que fez aquele, podemos dizer, aquela choradeira durante a semana inteira, e a gente sabia que isso aí ia pesar, né? Foi o que aconteceu. O Palmeiras foi para campo, foi prejudicado, pênalti claro. Para mim foi falta no segundo gol em cima de Vitor Roque. Inclusive Massa dá suas declarações aí que deixa muita gente espantado, né? Ele jogou tudo no ventilador. Pessoal, mas o Palmeiras fez uma grande partida, continua líder do campeonato. Agora o foco é a Libertadores, né? Contra a LDU, fora de casa, o primeiro jogo na quinta-feira. Ainda é líder do Campeonato Brasileiro, tem uma vitória a mais. Então também não é motivo para desespero, mas da forma que o Palmeiras jogou, chega a ser até irritante, né? Perder esse jogo aí. Não merecia ter perdido, claro, muito pela condição do ato, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. O crédito do vídeo vai para Band Esporte, link tá na descrição. Vamos acompanhar. Gostei da primeira parte do que disse o Felipe Luiz. Não é porque negócio de disponibilização, não, mas é que tem uma diferença muito grande do Palmeiras e do Flamengo. Ele deixa claro dos outros. Parece que tão tipo num outro campeonato, um outro negócio. Os outros ele cite o Cruzeiro chegando. Mas os outros são os outros. Quando você pega dali para baixo, mesmo o Mirassol, que faz uma campanha muito legal, endurece o jogo contra esses times, ganhou até o Palmeiras, né? Empatou, acho. Mas o que a gente viu ontem foi um jogaço, achei um jogão mesmo. Daqueles que a gente olha, se tira os cabelos lá, põe na Premier League, todo mundo ia achar legal. Então achei um baita jogo ontem, Palmeiras e Flamengo, os dois times que são, para mim, vou repetir de novo, são muito dominantes no futebol brasileiro. Parece que jogam outra liga, eles são muito melhores do que os outros. Agora, Massa, eu quero saber qual é o sentimento em geral do palmeirense. Depois eu até posso falar qual é o meu, que eu acho que o palmeirense está sentindo. Ele está se sentindo... Ele está revoltado porque teve problema de arbitragem. Ele está orgulhoso pelo jogo que o time fez. Ou confiante porque, diante do que foi aí, estamos na briga e podemos ganhar, tal. Como é que é? Cara, assim, acho que o torcedor do Palmeiras está um pouco perplexo, porque ele sabia o que ia acontecer no jogo, né, de antemão, diante da campanha suja, sórdida, que foi feita durante a semana para demonizar o Palmeiras. Isso está explícito na fala do Felipe Luiz, como se o Flamengo fosse um coitadinho, né, o coitado da história. E ainda bem que eu falei no meu pré-jogo, mas não nesse... Putz, eu devia ter falado mesmo, mas o que eu disse foi, na dúvida o Wilton vai pender para o Flamengo por causa de toda a pressão que ele sofreu e a comissão de arbitragem, enfim. Diante da ruindade dele, né, que ele é péssimo árbitro e assim é um dos melhores do Brasil, é FIFA, né? Tem lá o escudo da FIFA, assim como são muitos outros, e o Abate Abel também o é, muito ruim, sem comparar os dois jogos, né, que não cabe comparação. Ele infelizmente estraga o jogo, mancha o jogo, porque com 3 minutos tem um pênalti que, cara, não tem discussão, não é discutível na minha visão. E depois tem um lance em que o Pulgar pisa no Maurício, está 0-0 o jogo, e o Pulgar recebeu o cartão amarelo e o Maurício também. Então, ali, para mim, o jogador do Palmeiras deveria ter entendido que estava a arbitragem, o que era a arbitragem, né? E a despeito de ter cometido muitos erros, e os cometeu, e por isso perdeu o jogo. Porque o pênalti a gente não sabe se ele ia ser convertido, e a questão da expulsão com este árbitro apitando os jogos do Palmeiras nos últimos 3 anos. São 6 jogos, são 6 derrotas. Tem uma dificuldade, o Palmeiras tem uma dificuldade de jogar com o Wilton Pereira Sampaio apitando. Então é um sentimento de orgulho, de força. O clima no vestiário é de foco total na LDU. O Campeonato Brasileiro vai ficar em segundo plano agora, porque são 2 jogos para você ir para mais uma final de Libertadores. Isso é muito grande, é muito importante. E fica também um gosto, cara, de ter perdido para o Flamengo de forma diferente. Não estou normalizando nem achando bonito perder, mas a forma como o Palmeiras jogou
mostra que para o Flamengo ser campeão ele vai precisar ganhar pelo menos uns 8 ou 9 jogos dos 10 que faltam, porque esse time é muito forte. Esse time cometeu erros, eu teria feito exatamente como o Abel fez, eu teria colocado o Bruno Fux, porque o Murilo não andava bem, mas ele cometeu erros assim inacreditáveis, nem tanto no... Achei... O primeiro gol também ele poderia ter feito uma falta, dado um tranco no Pedro, mas o segundo gol ele foi muito juvenil, quando ele cai no chão e depois faz o pênalti por raiva. Ele ficou com raiva do árbitro, foi lá e fez o pênalti, você percebe a reação dele. E o áudio do VAR é patético quando diz que o lance de ataque não começa com o lance do Vitor Roque, que é outro que também fez uma partidaça, mas deveria ter entendido o jogo. Se ele para na frente do Rodrigo e fica com a bola, né, entendendo que o árbitro fez o que fez, já tinha feito o que tinha feito nos primeiros 10 minutos, aí faltou um pouco de experiência para o Palmeiras de entender o que era o árbitro. E o Palmeiras fez um bom jogo, o Flamengo finalizou muito pouco, o Flamengo ficou muito incomodado com o jeito do Palmeiras jogar, que era algo meio que inimaginável, né? O Flamengo sempre é um time que gosta da bola, e eu dizia aqui na sexta-feira, aqui não, em casa, na sexta-feira, que uma das formas de você enfrentar o Flamengo é você tirar a bola do Flamengo, e foi exatamente isso que o Palmeiras fez. Tirou a bola do Flamengo, o Flamengo produziu muito pouco em termos ofensivos, mostrou mais uma vez que não está num bom momento. O Flamengo ganhou o jogo, mas não ganhou como sempre consegue deixar o adversário submisso no Maracanã. As 2 chances de gol mais claras foram no segundo tempo, quando o Palmeiras estava sem lateral, arriscou tudo com o Facundo e com o Alan pelo lado direito. E infelizmente o Abel foi preciso na análise do segundo tempo. O Palmeiras demorou muito para entrar, só entrou ali nos 10 minutos finais e ainda mesmo assim foi na força, sem muita articulação. Eu, apesar da derrota, gostei do que vi do Palmeiras. Se ele mantiver este nível, vai ser ponto a ponto, cabeça a cabeça até o final. E principalmente agora é pensar na LDU e no jogo mais importante dessa reta aí dos 10 que faltam, que é o Cruzeiro, porque o Palmeiras vai precisar jogar um pouco mais lá na altitude para ver se consegue sair com alguma folga, alguma vantagem, mínima que seja, para poder encarar o Cruzeiro também com a mesma força, porque o jogo da volta com a LDU é na quinta-feira, então o Palmeiras joga domingo à noite. Né? Então você tem aí 72 horas de um jogo para o outro, mas menos, né? Tem a viagem que é desgastante, que é muito difícil. Lamento o que fez o Piquerez, nessa hora você tem que ter controle emocional, né? Não cabe ao jogador falar o que ele falou, é lamentável falar o que ele falou. Então, assim, essa campanha que foi feita na data FIFA, depois do jogo contra o São Paulo, surtiu efeito. Nós vimos em campo que, de fato, vale a pena você pressionar, você fazer campanha, né? Inclusive, colegas nossos entraram nessa onda, que eu acho lamentável. Mas não farei a mesma coisa, porque é isso que me difere deles, né? E espero que o Palmeiras se recupere no campeonato e sem interferência da arbitragem, nem a favor e nem contra. Espero que a arbitragem seja, já que agora imagino que esteja tudo empatado, né, que a arbitragem seja justa para os dois lados. Não vai acontecer nada, a CBF já disse que achou a arbitragem dele segura, foi uma arbitragem segura, né, porque dizer que ao contrário seria admitir o erro, né, os erros a favor do Flamengo. E é assim que as coisas funcionam. Vamos nessa. O Palmeiras dentro de campo tem condições de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente vai ouvir o que disse o Boto sobre a arbitragem. O Felipe Luiz já falou um pouco, o Abel também falou aí. Daqui a pouco a gente vai colocar o Boto na jogada. Só queria fazer aquela enquete rápida para vocês. Quais são os lances importantes da história? É o gol, é o pênalti, que acontece no começo, depois tem uma série de empurrões. Empurrão não sei o quê, empurrão ali. E o lance do Pulgar do Maurício. Do Pulgar do Maurício. Bom, para mim, o óbvio, para mim... E a falta do gol, a falta que resulta no pênalti. Isso. Pô, o pênalti, para mim, mas aí eu não discuto. Para mim, é pênalti evidente.
2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, foi pênalti. Eu entendo não. Eu consigo... não é compreender porque ia dar razão ao árbitro. Mas diante da pressão e tudo mais, você está no Maracanã com 70 mil pessoas, se acontece um pênalti com 2 minutos, você dá, precisa ter muito... Precisa ser árbitro, né? Sim, e chegando nesse ponto. Ou o VAR precisa chamá-lo, né? Ou o VAR Não, a interpretação do VAR é ainda mais grosseira. O áudio do VAR foi, dessa vez, divulgado na própria noite e o VAR concordou com a marcação de campo, né? Ou com a não marcação de campo. Pois é. Pra mim foi. Eu achei, claro. assim, se ele marca, eu acho que tá tudo bem, mas eu só não acho que é um escândalo, tá? Exato. Eu acho que tem... O do Morumbi lá, aquilo é um escândalo. Esse, ele é marcável. Não teve ele é marcável. Fator casa, né? Na dúvida, é uma coisa interessante que ele falou, porque é isso mesmo, que é o normal. Lamentavelmente, não só aqui, mas sobretudo aqui, que é o na dúvida pro time da casa, que é meio uma regra. Pessoal, vamos ser bem realistas. Foi um escândalo. Vocês estão comparando aquele lance do São Paulo, que foi um escândalo, e esse aí não, isso aí foi um escândalo. O cara empurrou com as 2 mãos nas costas de Gustavo Gomes, né? Isso aí não pode acontecer, né? E o pior é o VAR, a análise do VAR, né? É que não teve impacto. Claro que teve impacto. Gustavo Gomes não concluiu a jogada, caiu, né? E o Palmeiras foi prejudicado. Queira ou não queira, o Palmeiras foi prejudicado. E o que a gente não viu no Morumbi. Então, assim, ele é marcável. O negócio do estamos tá pago, mas tem um idiota no meio do caminho, que é o São Paulo Futebol Clube. Não, não tô falando do São Paulo, tô falando do ambiente da CBF. Porque entendeu? Desde segunda-feira após São Paulo e Palmeiras virou Flamengo. Seria a mesma coisa que dizer, o São Paulo foi prejudicado e foi, mas tomou a virada 3-2. Invalida o erro? Não invalida o erro. Então, assim, com 0-0, antes do Flamengo fazer o gol, o Vessa acha discutível. Eu não consigo entender o critério dele para achar isso aí discutível. Não, Calma aí. E o pisão no Maurício, que para mim também não é discutível, né? O Pulgar sabia o que estava fazendo. Mas a partir daí tem um jogo que acontece. E o Palmeiras deveria ter prestado atenção na arbitragem, né? O Fux não tem nada que se jogar e depois fazer pênalti com raiva. E o Vitor Roque forte que se ele segura a bola, ele joga o Danilo na linha lateral e sai com a bola. Aí entender o que o árbitro está fazendo em campo, né? Para que lado ele está, quais são os critérios dele, para quem ele está usando um critério ou o mesmo critério para todos, né? Pode explicar essa desculpa? Não, então, assim, é que eu acho que, eu vou repetir, para mim é marcável, eu entendo se ele marca, eu só não acho não marcar um escândalo. Eu acho que são coisas diferentes. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Gustavo sobe e faz ainda o movimento da cabeçada. O empurrão não o atrapalha de fazer até aquele movimento assim de girar a cabeça e poder levar a bola pro gol. Não foi do jeito que ele queria, pode ter tido um deslocamento. Sim, mas ele ainda faz um movimento. Por isso que eu não acho um escândalo. Isso em Alemanha, tal, em outros CNPJ, eu tô comentando alguns jogos. Cara, nem era nada. O VAR nem checaria nada, porque isso passa muito batido, muito batido. É que aqui realmente a gente trata de maneira diferente. Então, assim, realmente era marcável, eu só não acho um escândalo. O pisão, sim, pra mim era passível de vermelho. Tô com massa nessa daí. Ainda mais sendo o personagem que é o Pulgar, que a gente conhece bem, as entradas mais duras que ele costuma dar. O amarelo para ele é quase que uma certeza, né? Ele toma praticamente, o trabalho dele é quase que 3-1, ele joga 3 e fica fora 1, joga 3 e fica fora 1, porque o amarelo é quase certo que ele sempre toma. Depois aqueles lances de puxão aqui e tal, para mim nada, de verdade, ele tinha um critério desse lance, tanto que tem um lance que está viralizado aí, que é o Gustavo Gomes empurrando absurdamente um jogador do Flamengo, e ele manda seguir. O lance do gol do Vitor Roque. Isso, ele manda seguir, tá tudo bem, vambora. E assim, ele usou esse critério, isso ninguém pode negar. Você pode não concordar, mas ele teve ali o critério de empurrão, mandar seguir. Eu acho que passa muito longe o resultado de verdade da arbitragem. E eu acho que esse lance que muitas vezes se fala do árbitro tá tirando o bom jogo que o Palmeiras fez. Foi o melhor Palmeiras do Abel no Maracanã desde que o Abel chegou.
O Palmeiras nunca se comportou tão bem no Maracanã com o Abel como se comportou ontem. Muito mesmo. Muito bem, muito bem. E olha que eu acho que eu assisti todos os Palmeiras e Flamengo no Maracanã. Todos que aconteceram até agora com o Abel. O 2-0 da Copa do Brasil, atropelo. Teve 3-0 do Tite, atropelo. O torcedor do Palmeiras tem total consciência do que aconteceu. Foi um bom desempenho, Então, assim, eu acho que isso está até sendo pouco falado. Mas perdeu o jogo. Sabe por que perdeu o jogo? Porque num jogo que você joga com jogadores contra tão bons, você não pode errar do jeito que o Palmeiras errou. Então esse é bom desempenho? Não é. Coletivamente, eu digo, a culpa do Abel pra mim é zero. É zero. Coletivamente, o time teve um bom comportamento. Sim, só que não foi os dois melhores jogadores do Flamengo, ou do Brasil, ou dois, à vontade. Então, eu acho que é um relativo bom desempenho. É um bom desempenho com a bola. É um desempenho ruim de alguns jogadores fundamentais. É que eu fico me pegando assim. O goleiro do Flamengo tá com a mão na bola. Vai bater uma falta. Em 15 segundos eu tomei um gol. Peraí, como que eu tomei um gol depois de 15 segundos? Como é que foi o gol? Se o goleiro tá com a bola lá na área dele. Peraí. Eu não consigo ver problema coletivo nisso. Não. É mérito do Rossi de dar a chapada bem? Mas não dá pra ninguém cortar essa bola. Tem 10 jogadores pra cortar antes de chegar no Pedro. Então, assim, aquilo ali estava muito aberto, mas eu não vejo problema do treinador. Acho que o Palmeiras foi bem armado, o time se comporta bem. Sim. É que, individualmente, um entrega, o outro faz um pênalti, o outro... eu não sei, cara. Passa desapercebido um pouco, Arnaldo, até me perdoe até você falar, é que o Fux veio vários passes ótimos, excelentes, abrindo o jogo, né? Agora... Ao longo da... ontem também. Agora, o Murilo... Esse é o dilema da escolha. Se o Bruno Fux defendesse e marcasse bem, ele jogaria no Bayern de Munique. Ele só joga. Ele tem um problema grande para destruir. E ele foi marcar um dos principais jogadores do futebol sul-americano. E ele tomou um baile. O primeiro lance, sim. Agora, no pênalti, não. Ele foi muito infantil. Então duas vezes. Aí é uma escolha. Lembra que a gente falava aqui na sexta-feira? E aqui é aquela situação, eu estou com uma vantagem, eu entendo, Massini, eu entendo a decisão do Abel, acho que o Fux vinha à frente do Murilo, mas aí que nós falávamos. Jogando como terceiro também. Sim, também, nessas duas partidas aí que o Palmeiras estava muito desfalcado, ele jogou como terceiro. E aí a questão era, contra o São Paulo ele entrou bem e o Murilo saiu, mas estava 2-0 pro São Paulo, é diferente, o Palmeiras precisava jogar, não precisava destruir. Estava 2-0 pro São Paulo, quando ele entrou. Faz sentido, sim. E aí eu acho que uma coisa é marcar o Tapia, a outra coisa é marcar o Pedro, né? Com todo o respeito, né? E acho que foi uma decisão, era uma, como diria Vicente Mateus, uma faca de dois legumes. Eu vou ter um zagueiro que vai sair jogando, vai quebrar a linha, mas ele vai caçar o Pedro, porque o Gomes não caça. E aí o Pedro e o Arrascaeta, e aí se você junta talvez a pior atuação do Aníbal, e o Aníbal tem algumas atuações complexas, né? Não só aquela da expulsão do jogo do Corinthians. Sim. Então, dois jogadores chave para uma coroação de uma atuação coletiva foram muito mal. Não é que eles foram mais ou menos. Eles foram muito mal. Foram decididos, né? Decisivos. Decisivos. E aí, quando você pega um jogo desse nível... Exato. E aí, assim, eu acho que a atuação da produção do Palmeiras com a bola no primeiro tempo foi muito boa, mas estava 3-1 pro Flamengo. Né? O Palmeiras tomou os 3 gols no primeiro tempo. No segundo tempo ficou mais pro 4-1 do que pro 3-2. Claro, tava 2. O Palmeiras tentou tudo, como disse o Massini. O Flamengo não fechou. E aí, o Palmeiras tem essa situação, essa característica. Quando o Gomes faz 3-2 no acréscimo, já jogando de centroavante, você fala, se tivesse mais 5 minutos aí, vai saber. Porque o Palmeiras, ele vai com tudo. E mais, né, Arnaldo? Você vê quantas alterações tivemos no segundo tempo. Vocês lembram? Quantas paradas para alterações? Foram 4. Assim. Não é isso? Então, embora tenha andado mais rápido que o primeiro tempo, o segundo, né? O primeiro tempo mais rápido, sim. O jogo andou mais rápido. Certo. O primeiro teve um padrão ali de... Você vai falar dos acréscimos. De pelo menos 5, né? Tem um padrão. O padrão, na verdade, dá um pouco mais no segundo do que do primeiro. Mas quase ontem foi muito diferente. O primeiro teve 8, né? Não, mas o primeiro teve pênalti, olha pra lá, tal, não sei o que. Teve duas faltas no mesmo lance que ele ignora no último lance e encerra o jogo. Aliás, quando saiu do segundo gol, eu falei, olha...
Estamos falando do Palmeiras. Esse time é capaz de rachar o mas ele dá, ele dá mais um, só pra ser justo. Ele dá mais 1,5, né? Ele dá mais um. E meio. Eu achei que ele nem ia dar o mais um. Então, ele deu mais um e foi mais 30 segundos. Enfim. Agora, eu acho assim, que o... Pois é, pessoal, o Palmeiras perdeu, mas eu acho que o Palmeiras mostrou força, o Palmeiras fez uma grande exibição e deixou o torcedor palmeirense animado. Né? Claro, o torcedor quer sempre a vitória, né? O torcedor quer sempre o bom desempenho, o torcedor quer sempre que o time jogue bem, né? Mas a gente sabe que nem sempre isso aí vai ser possível. Né? Jogou bem, a vitória não veio, mas se continuar, eu tô com a mesma ideia de massa, né? Se continuar jogando a mesma bola que jogou, se continuar jogando e tendo o mesmo desempenho que teve contra o Flamengo, dificilmente o Palmeiras vai perder jogo fácil. Dificilmente o Palmeiras vai perder esse título, pessoal. E é isso que a gente espera, né? Uma boa atuação, um bom rendimento e conseguiu encurralar o Flamengo dentro do Maracanã. Sem sombra de dúvida, isso aí vai contar muito. Sem sombra de dúvida, isso aí é para deixar o torcedor palmeirense bastante animado, né? Por quê? Porque o time jogou bem, o time fez uma grande partida, né? Claro, individualmente eu acho que alguns jogadores, queira ou não queira, não foram tão bem, principalmente Fux. Eu sei que muitos vão dizer, não, mas ele teve bons passos. Pessoal, vamos lá. O fundamento de um zagueiro, o principal é desarmar, é marcação, é marcar bem. Não é armar jogo. Quem arma o jogo é volante, né? É um volante com uma boa saída de bola. Quem arma o jogo é um meia. Mas a característica principal do zagueiro é desarmar. E nessa função aí ele foi mal. E outra coisa, eu acho que ele foi até juvenil, né? Naquele lance do Palmeiras, onde o Palmeiras... claro, a gente sempre sabe que... pelo o que aconteceu durante a semana, o Palmeiras ia ser prejudicado, né? Primeiro que aconteceu a falta em cima de Vitor Roque, depois aconteceu a falta em cima de Fux. Só que ele, como é um cara profissional, já é bastante experiente, ele não poderia fazer o que ele fez, pessoal. Trombar com o Pedro, que sabia que o juiz não ia dar falta, e o principal, cometeu o pênalti da forma que ele cometeu. E pra mim ali ele cometeu o pênalti com raiva. O juiz não deu o pênalti, ele foi lá e cometeu aquele... Não marcou a falta, ele foi lá e cometeu o pênalti. Pra mim isso aí foi crucial, né? Mas fazer como massa. Não adianta que a gente querer ficar chorando, querer achar desculpa, não. Bola pra frente, tem competições. Tem a Libertadores aí na quinta-feira, que o Palmeiras vai fazer uma boa exibição, vai trazer, quem sabe, a vitória lá do LDU, né? Já uma vantagem aí. Quem sabe até 2 gols de diferença, né? Palmeiras vencendo, já muda o foco, né? Que vai com foco aí para esse jogo do Cruzeiro. O Palmeiras pode até fazer algumas substituições, mas, volto sempre a dizer, o Palmeiras está no caminho certo, pessoal. O Palmeiras está no caminho certo, precisa de alguns ajustes, principalmente ali na defesa, né? Sim, o Aníbal não vem bem no Palmeiras, infelizmente. Ele foi cometendo alguns erros cruciais, né? Foi mal no jogo contra o Flamengo. Fux foi mal. Eu acho que tem que voltar com o Murilo, né? Sei que muitos vão dizer, não, mas o Murilo não tá jogando bem. Pessoal, o Murilo é aquele jogador que, se ele pegar uma sequência aí, dificilmente ele vai perder essa posição para Fux. É um cara que marca. Ok, talvez não tenha a mesma qualidade na saída de bola, mas é como eu disse. A gente quer um zagueiro que marque. O zagueiro que faça o básico. O básico que ele tem que fazer é desarmar bem e ter ali um passe. Um bom passe, principalmente na saída de bola. Ok, ele não tem esse bom passe, mas tem a marcação, né? Fazer o quê, né? Mas é como eu disse, perdeu na hora que poderia perder. Perdeu no momento que poderia perder, né? Então, juntar o que tem para juntar aí de ver o que foi que jogou bem essa partida e já começar com a preparação para LDU, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.